vamos continuar resolvendo a questão da FUVEST 2017, né? Mais uma trinca aí, a questão 67, 66 e 68, tá? Mas vamos começar pela questão 66, para poder arrebentarmos aí. Então, questão 66, né? No início do século XX, Pierre Curie e colaboradores iam uma experiência para determinar a característica do recém-descoberto elemento químico rádio. Colocaram uma pequena quantidade desse material em um calorímetro, verificaram que 1,30 gramas de água líquida ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição em 1 hora. Tá? A potência média liberada pelo rádio nesse período de tempo foi aproximadamente, né? Isso é uma questão de calorimetria, tá? A parte de energia, né? Fluxo de calor, né? Que você tem aquela razão da quantidade de calor sobre o intervalo de tempo, tá? Ou variação de tempo. E nós temos que ver os dados aqui. Nós temos a massa, tá? Que é 1,30 gramas, o calor específico da água é 1. E fala o seguinte, vai do ponto de congelamento, que é 0, até o ponto de ebulição, que é 100. Então é 100 menos 0. Então meu delta θ, né, que é a variação de temperatura, é igual a 100. Tá? Quando eu falo uma questão de 1 hora, tá? Porque geralmente trabalhamos com joule por segundo, tá? E 1 hora tem quantos segundos? 3.600. Beleza? Então, aqui são as opções. Questão 66, 0,06 watts. B, 0,10 watts. C, 0,14 watts. D, 0,18 watts. Letra E, 0,22 watts. Então, você tem o quê? Calor específico da água, 1 cal sobre grama vezes Celsius. 1 cal vale o quê? 4 joules. Temperatura de congelamento da água é o ponto de fusão, que é 0. E temperatura de ebulição, que é um ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Considere que toda energia emitida pelo rádio foi absorvida pela água, empregada exclusivamente para elevar a sua temperatura. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Vai ser aquela equação, né, da potência igual à quantidade de calor sobre intervalo de tempo. Tá? Quando acharmos a quantidade de calor, vamos multiplicar por 4, tá? Para poder achar a energia. E, por fim, dividir pelo tempo de 1 hora. Tá? Que no caso, 1 hora tem o quê? 3.600 segundos. Beleza? Então, a resolução na questão 66 é uma questão de calorimetria. Podemos aplicar Q é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Que é 1,30 vezes 1, 100 menos 0. Que deu o quê? 130 cal. Mas temos que transformar para joule multiplicando por 4. 130 vezes 4, 520 joule. Então, nós temos o quê? Que a potência é o quê? Energia sobre o tempo, tá? Onde o tempo, T, nesse caso aqui, é o tempo, tá? Essa aqui é a temperatura, mas geralmente em livros nós conhecemos o delta θ, né? Para poder resolver esse tipo de problema, para o pessoal não errar. E o tempo 1 hora, que equivale a 3.600 segundos, tá? Nós dividimos 520 por 3.600, que nós achamos que é 0,14 watts, né? O que responde é a alternativa C, tá? Beleza? Moleza, e vamos seguir em frente. A questão 67, tá? Um objeto metálico X, eletricamente isolado, tem carga negativa 5 vezes 10 elevado a menos 12, ou 5 picocoulomb, tá? Um segundo objeto metálico Y neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. A direção da faísca é 0,2 segundo e sua intensidade 10 elevado a menos 11 ampere. No final desse processo, as cargas elétricas totais do objeto X e Y são respectivamente. Amigo, é o seguinte, tá? Essa é uma questão de eletrostática, tá? Logo no começo do conteúdo, né, que nós chamamos de processo de eletrização, né, que são 3. Nós temos o atrito, o contato e o processo de indução. Só que, nesse caso aqui da faísca, você multiplicar a corrente, que é 10 a menos 11, vezes 0,5, vai ficar a mesma coisa aqui de cima. 5 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Porque isso aqui é 5 vezes 10 a menos 1. Com isso aqui, vai ficar 5 picocoulomb também. Lá diz na teoria o seguinte, tá? Que quando você toca, ela aqui se divide em partes iguais, beleza? Só que tem uma coisinha nesse enunciado aqui,
Porque é mantido em contato com a Terra. A Terra, a carga vai tudo embora. A Terra, ela manda tudo para fora. Ela relaxa, ela mantém o quê? Quem estava carregado e quem sofreu contato, os dois ficam neutros no final. E as duas cargas ficam igual a quanto? Igual a zero. Então você tem o quê? 0 e 0. 0, 5 vezes 10 menos 12 Coulomb. Menos 2,5 vezes 10 menos 12 Coulomb. E C, menos 2,5 vezes 10 menos 12 Coulomb. Menos 2,5 vezes 10 menos 12 Coulomb. E mais 5 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb. E letra E, mais 5 vezes 10 menos 12, 0. Tá? Você poderia descartar a D imediatamente, a B, porque ficam sempre em partes iguais. Talvez causaria confusão aqui, seria justamente a letra C. Tá? Mas se fosse o contato, seria 5. Mas se não fosse o detalhe da Terra, né? Tudo bem, mas como é Terra, a letra A já resolve o nosso problema já, tá? Mas vamos conferir a resolução, tá? Temos que a carga QX, que vale 5 vezes 10 elevado a menos 12, e com faísca, achamos 5 vezes 10 menos 12, né? Com o cálculo que nós fizemos logo no começo. Mas temos que ter uma atenção que em contato com a Terra, a energia toda é transferida para a Terra. Logo, seu potencial é nula, tá? A sua carga também é nula. Então, podemos concluir que ambos ficam com carga igual a zero. A alternativa A responde à questão. Por isso que nós fizemos a questão do aterramento, né? O aterramento de instalações elétricas é importante para que toda energia se concentre na Terra e não cause problemas em casa, na instalação elétrica, certo? E para achar o resultado, né, aqui de cima da faísca, basta aplicar a definição, que é a corrente, que é dada pelo enunciado, e ΔQ, que é a carga, e você multiplicar pelo tempo. Você multiplicando o tempo por I, já resolveu o teu problema e está tudo em riba, tá? Vamos para a próxima questão. Na estratosfera, há um ciclo constante de criação e de destruição do ozônio, tá? A equação que representa a destruição do ozônio pela ação de luz ultravioleta solar, UV, é 2,03, né? Aqui tem um ultravioleta aqui, mais O2, mais O aqui, tá? O gráfico representa a energia potencial de ligação entre dois átomos de oxigênio, que constituem molécula de O3, significa ozônio, entre outros dois, como função da distância para a separação de R. Então, é o seguinte, a questão 68, né, antes de mostrar o gráfico, tá? Vamos ver aqui. A frequência dos fótons ultravioleta, que corresponde à energia de quebra de uma ligação de uma molécula de ozônio para formar uma, o quê? 1, vezes 10 a 15 Hz, 2 vezes 10 elevado a 15 Hz, 3 vezes 10 elevado a 15 Hz, 4 vezes 10 elevado a 15 Hz, 5 vezes 10 elevado a 15 Hz, moléculas de gás oxigênio, um átomo de oxigênio aproximadamente. Tá? Isso aqui nós vamos utilizar essa equação aqui, tá? Energia do fóton, que é constante de Planck, vezes a frequência, tá? Energia do fóton, Φ é a frequência, constante de Planck, que é H igual a 6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Tá? Aí você tem um gráfico, né? Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Você tem essa curva aqui, né? Aqui vai ser 10 a menos 19, esse Rzinho aqui 10 a menos 10, né? É conhecido como Angston, certo? Então, vamos aos cálculos. Então, nós vemos o gráfico, a dissociação do ozônio é 6 vezes 10 menos 19. Nós vamos ter que voltar aqui, né? Quando nesse ponto aqui, corresponde esse valor aqui de menos 6 aqui, tá? Aí vai ser justamente a energia, tá? Essa é uma questão de divisão simples, né? Só temos que tomar cuidado com a potência. Então vamos lá para os comentários. De acordo com o gráfico, vemos que a energia de dissociação do ozônio é 6 vezes 10 menos 19 e pode ser aplicado, tá? A energia do fóton, constante de Planck, vezes a frequência. Onde H é a constante de Planck, podemos achar a frequência. Pela equação acima, nós substituímos 6 vezes 10 menos 19 aqui na energia, igual a 6 vezes 10 menos 34 vezes F, tá? Esse menos 34 é negativo, vai passar para cima o quê? Positivo, tá? Menos 19 com mais 34 vai ser o quê? Mais 15, tá? Então vai ser 1 vezes 10, tá? Divisão de potência. O que é negativo passa positivo, que nós achamos o quê? 1 vezes 10 elevado a 15, e de acordo com as opções, achamos a alternativa A, né? Terminamos o exercício,
tá? E até a próxima aí, da FUVEST 2016. Estamos juntos, estudem e respeitem o isolamento social, tá? Para que ninguém fique doente e passe a mandar bem na prova, que logo logo as coisas já estão começando a voltar ao normal e vai voltar, né? Eu não sou contra nem a favor, mas eu defendo que as coisas sejam feitas com segurança e de maneira racional, para que todos continuem tocando sua vida e conseguindo semear e realizar seus projetos. Beleza? Um abraço e tamo junto.